Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que nós estudamos sobre o Alto Império Romano, as características deste período, que o Império Romano vivia seu auge, um grande desenvolvimento, tanto cultural quanto econômico, e que se estabeleceu uma paz no Império. Vamos iniciar com a página 183 e depois as atividades complementares. Na página 183, pessoal, inicialmente está pedindo para fazer a leitura de um livro. De um texto. Este texto, ele retrata, ele está falando sobre uma minissérie que retrata sobre Nero, que foi um imperador muito instável do Império Romano. E um imperador muito curioso também, com características bem peculiares. Como nós vimos, ele foi acusado de matar a mãe e de atear fogo em Roma, para acusar os cristãos. Só que essa minissérie retrata um Nero completamente diferente do Nero retratado pelos historiadores. Então, no número 1, está falando o seguinte: do que trata o texto? Trata de um seriado sobre a vida de Nero. É importante perceber que a notícia não trata de Nero, mas de uma interpretação sobre sua vida, divulgada em uma série de TV. Então, essa notícia ela não está falando como era Nero, como foi a vida de Nero. Está falando sobre a minissérie que retrata, que faz uma interpretação sobre a vida do imperador Nero. Número 2. De acordo com a resenha, qual é o clichê popular associado ao imperador Nero? Esse clichê corresponde ao que as pesquisas históricas revelam sobre ele? O clichê é de que ele teria tocado lira enquanto a cidade de Roma pegava fogo. De acordo com a resenha, esse episódio não corresponde à pesquisa histórica que desvendou sobre Nero. Número 3. Quais outras características negativas são associadas ao imperador? Ele é visto como um imperador cruel, glutão e amalucado. Glutão, é uma pessoa que come descontroladamente, é uma pessoa descontrolada. Amalucada é aquela pessoa instável emocionalmente, Número 4. De acordo com a resenha, qual é a origem da má reputação do imperador? A má reputação do imperador se deve ao fato de que quase tudo o que sabemos sobre ele chegou até nós por meio dos historiadores que pertenciam ao grupo social senatorial e que não se davam muito bem com Nero. Ou seja, a gente pode entender dessa resposta que essa má reputação foi uma resposta pessoal, destes historiadores que não gostavam de como Nero agia. Então, esses historiadores representaram Nero da maneira como eles acharam mais conveniente a eles. Número 5. Quais são as duas surpresas da série de televisão? O fato de Nero ser apresentado como um imperador jovem, tentando ser um bom administrador, e o fato de se opor à morte dos gladiadores. Número 6. De acordo com o autor da resenha, o amor romântico entre Nero e a escrava Cláudia, Acte, é anacrônico, ou seja, não poderia ter acontecido naquela época. Anacrônico, pessoal, são fatos que ocorrem em períodos diferentes, em épocas diferentes. Pelo menos não da maneira romântica como é mostrada pela série. Em sua opinião, por que o roteirista enfatizou a história de amor? Quando fala aqui, o amor romântico, que pelo menos não da maneira romântica como é mostrado pela série, é porque esse romantismo, essa ideia de paixão, de romântico, vai surgir apenas no final do século XVIII, muito tempo depois da história do período em que se passa a história de Nero, tá? Então, o roteirista usou esse recurso para aumentar a audiência. Em geral, as pessoas gostam de histórias de amor,
mesmo que não tenham acontecido exatamente da maneira como são representadas, ou seja, para atrair o público, para encantar o público também. Número 7. Você já leu ou viu ficções, filmes, livros, séries de televisão que retratam episódios e personagens que existiram de verdade? Quais? Provavelmente sim, tá? Essa é uma resposta pessoal, tá bem? Aqui tem algumas ideias que pode fazer vocês relembrar algo que vocês já assistiram, algo que vocês já leram. Número 8. Algumas pessoas acham que ficções desse tipo são importantes, uma vez que ajudam a divulgar a história. Outras pensam que elas são perigosas, porque podem transmitir interpretações ou ideias equivocadas sobre o período tratado. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Também é uma resposta pessoal, tá? É o que vocês pensam sobre a ideia de filmes, ficções, de livros, transmitir, narrar em fatos históricos. E aqui tem apenas uma sugestão. Quando a gente pensa sobre histórias que nós lemos, né, ficções, filmes que assistimos, nós temos que ter um pensamento crítico sobre isso. Nós precisamos entender que essas histórias, que esses livros, as minisséries, se passam em períodos completamente diferentes e foram escritos por pessoas que não viveram naquela época. Então a gente tem que entender que a ficção é um produto também econômico, né? E nem sempre vai retratar a realidade para conseguir atingir o público-alvo, para conseguir atingir, inclusive, o mercado. Inclusive, Cessona, alguns fatos históricos, né, alguns contextos históricos, alguns pedaços da história também são questionáveis. Alguns historiadores discordam um do outro em relação a como aconteceu, a quando aconteceu, porque foram fatos escritos após o acontecimento da história. Então, são acontecimentos que geram dúvida, né, entre o meio dos históricos, né, entre alguns historiadores. Agora nós vamos fazer a correção das atividades complementares. O que foi a política do pão e circo? Bom, a política do pão e circo ela foi adotada por Otávio Augustus, né, quando ele se torna o primeiro imperador de Roma, e ele adotou essas medidas para conseguir o apoio da população, para conseguir o apoio da plebe, né, conseguir o apoio dos plebeus, aquela população que está mais na base da sociedade e que compõe grande parte da população romana. Essa política do pão e circo consistia na oferta de trigo e azeite a preços baixos e espetáculos populares como jogos e lutas. Para quê? Para agradar essa população, para apaziguar essa população também. Número 2. De que maneira o Alto Império Romano pode ser caracterizado? Pode ser caracterizado pela ampliação dos poderes do imperador. Com o passar do tempo, Otávio Augustus vai ampliando seus poderes, vai ampliando a sua influência. Ele vai transformar o Senado em órgão consultivo e administrativo. Vamos lembrar que durante o período da República Romana, o Senado ele era o órgão máximo, né? Quando ele transforma o Senado em órgão consultivo e administrativo, gente, ele vai manter os privilégios dos senadores. Para quê? Para que ele não tenha que lidar com a insatisfação destes senadores que são patrícios, né? São pessoas de propriedades, pessoas de posses. Pelo estabelecimento da hegemonia romana no Mediterrâneo, também pode ser caracterizado, né, por grandes realizações administrativas e culturais e pela criação de uma guarda individual para o imperador, que é a guarda pretoriana. Quando a gente fala que pode ser caracterizado pelo estabelecimento da hegemonia romana no Mediterrâneo, aí vai estabelecer também tanto a paz das fronteiras, né, do Império Romano, quanto a paz no interior deste império, entre a sociedade. E este período vai ficar conhecido como Pax Romana. Número 3. Quem eram os gladiadores e qual a sua origem?
Bom, os gladiadores, eles eram lutadores que possuíam as mais diversas origens. Eles eram escravos, né, em sua maioria, plebeus e até filhos de nobres. Os gladiadores, eles tinham que participar de aulas de lutas, né? Os escravos, seus senhores, tinham que financiar este esporte para que eles pudessem participar. Todos estes gladiadores, eles buscavam dinheiro e celebridade e reconhecimento. Tinham também aquelas pessoas que eram jogadas na arena do Coliseu, pessoal, para serem devoradas, né, por feras. Eram escravos, eram prisioneiros de guerra, eram fugitivos. Número 4. Analise o mapa da página 182, consulte um mapa mundi e escreva países europeus, africanos e do Oriente que compunham o Império Romano. Na Europa, gente, parte sul da Escócia, toda a Inglaterra e País de Gales, França, Espanha, Portugal, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, partes da Alemanha e Bélgica, Albânia, Áustria, Bulgária, Grécia, Hungria, Romênia, Suíça e Croácia. Sérvia, Montenegro, Macedônia, Bósnia, Kosovo. No Oriente, Turquia, Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia e parte da Arábia Saudita. E na África, Egito, Tunísia, Líbia, Argélia e Marrocos. O Império Romano, gente, ele foi um imenso império que se expandiu pela conquista de territórios, se expandiu pela conquista de novos povos e difundiu a cultura romana também, por todos esses locais onde conquistou essas terras. Número 5. Quais são os feitos do imperador Otávio Augusto? Implantou medidas populares, criou uma política de pacificação de fronteiras e da própria sociedade romana antiga, a chamada Pax Romana. Este período trouxe desenvolvimento no intercâmbio entre as fronteiras, ou seja, se não tinha mais guerra entre as fronteiras do Império Romano, vai haver um intercâmbio, né? O intercâmbio econômico, o intercâmbio cultural, vai permitir maiores trocas econômicas. Então, é neste período também que a população, além de alimentos, né, de fartura de alimento, vai ter acesso também a outros produtos, como especiarias da Índia, como a seda da China. Número 6. O número 6 está falando o seguinte: fazer uma pesquisa sobre o Coliseu de Roma. Lembrando que o Coliseu era o anfiteatro, né? Local onde eram realizados os jogos, onde eram realizadas as lutas, e é uma estrutura ainda presente, né, no país, e é extremamente importante para retratar a história, para retratar os acontecimentos. Então, o maior e mais famoso símbolo do Império Romano, o Coliseu era um enorme anfiteatro reservado para combates entre gladiadores, ou opondo esses guerreiros contra animais selvagens. Hoje, apesar de estar em ruínas e até sob a ameaça de desabamento, o Coliseu ainda guarda sua majestade. Localizado bem no centro da capital italiana, rodeado por avenidas, ele é considerado o principal sítio arqueológico da cidade. Aí também, gente, ele é considerado uma das 7 maravilhas, né, do mundo moderno, em função da sua construção, em função da sua constituição. Observem que o Coliseu, ele retrata, inclusive, parte da cultura romana, da arquitetura, né? Observe o teto arredondado, observem aqui as formações arredondadas também das janelas, podemos dizer assim, né? Então, o Coliseu ele retrata um período importante, né, do Império Romano, um período importante da história mundial também. Vocês podem conseguir visualizar em mais detalhes, gente, o Coliseu fazendo uma navegação pelo Google Earth. Quando vocês entram no Google Earth, só digitar Coliseu em Roma,
que vai aparecer toda a estrutura e vocês conseguem perceber com mais detalhes, né, com mais riquezas de detalhes, como era a estrutura por dentro. A gente consegue perceber os labirintos, né, o local de lutas, dentre outros detalhes também. É bem interessante. Se vocês tiverem oportunidade depois, façam essa navegação, procurem no Google Earth o Coliseu de Roma. E visitem também, é interessante até para vocês conhecerem como era a estrutura e como era a organização interna do Coliseu. Bom, finalizamos então a nossa correção, pessoal. Façam as anotações no caderno, registrem, tá bem, gente? Para facilitar na hora de estudar também. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.